pessoal, sou o professor José Abraão e vamos a mais uma aula online. Hoje, a nossa 10ª aula de matemática da modalidade EJA, primeira fase, terceira etapa. Hoje nós iremos falar dos seguintes temas: sociedade e meio ambiente, números primos. Sociedade e meio ambiente. Todo mundo sabe que não se deve desperdiçar água ou deixar a luz acesa. No entanto, se esses conceitos forem ensinados desde a infância, transformam-se em hábitos e não mais em uma obrigação. As mães, pais, irmãos mais velhos, professores, adultos de hoje podem contribuir para que as crianças se tornem cidadãos conscientes do futuro. Devemos fazer alguns itens. Primeiro, explicar às crianças que a água não começa na torneira e nem termina no ralo, mas que vem da nascente de um rio e acaba em um esgoto. Mostrar qual a importância da preservação da água. Mostrar que é na água que vivem os peixes e os animais. Ajudam as crianças a se aproximarem mais dessa causa. 2. Aproveitar os finais de semana para, ao invés de levar as crianças somente ao shopping, fazer passeio ao ar livre, como em parques e sítios, para que eles tenham contato com a natureza, subir e descer nas árvores, brincar na grama com animais e outras atividades semelhantes são divertidas e facilitam ao adulto explicar a importância da natureza. 3. Ensinar que o lixo deve ser jogado no lixo e não nas ruas, além de incentivá-los a separar o material que pode ser reciclado e estimular as crianças a mostrar brinquedos de sucata. Jamais jogue lixo no chão, na frente do seu filho. Pontas de cigarro jogadas fora do cinzeiro também são um péssimo exemplo. 4. Falar na hora das refeições, para que coloquem no prato o essencial, evitando o desperdício de comida, alertando sempre que no mundo existem muitas pessoas que não têm com o que se alimentar. Brincadeiras com a comida, explicando de onde vêm as frutas, verduras e legumes, por exemplo, geram maior identidade do alimento que está no prato com o meio ambiente. 5. Pedir que sempre apague a luz, evitando o gasto excedente de energia elétrica. Essa tarefa é das mais difíceis, mas vale a pena gastar um pouco de tempo para garantir que não haja desperdício. Será preciso a Mãe Natureza nos ensinar, por meio de sua revolta, que todos nós precisamos ceder em prol de uma existência equilibrada? Será preciso inúmeras catástrofes? São anunciadas pelos cientistas, para que todos entendam que nós precisamos encontrar um caminho e alternativas, bem como novas formas de sobrevivência diante do esgotamento na atual forma de vida. Uma coisa é certa: a natureza é a fonte de energia de todos nós, e se ela se desequilibra, consequentemente todos nós nos desequilibramos. Este desequilíbrio é físico, mental, emocional e espiritual. O homem, como animal que é, também necessita da natureza para viver e não pode se furtar de uma discussão acerca do seu comportamento perante ela. Algumas pessoas já chegaram ao cúmulo de pensar em viagens espaciais para encontrar um novo planeta para morar. Poderá ser uma alternativa, mas se em outro planeta instalarem o mesmo modelo de exploração, também haverá o esgotamento dos seus recursos. Outros nem se preocupam, sob o argumento que não viverão o suficiente para assistir o desequilíbrio total. Este tipo é o mais egoísta de todos, ou seja, eu vou viver bem, os que vêm depois de mim, que dei um jeito. Vamos falar um pouco de números positivos, números primos, perdão. Os números primos são números naturais maiores que 1, que possuem somente 2 divisores, ou seja, são divisíveis por 1 e por ele mesmo. O teorema fundamental da aritmética faz parte da teoria dos números e garante que todo número natural maior que 1 ou é primo ou pode ser escrito de forma única, a menos na ordem dos fatores com o produto dos números primos. Para escrever
um número com produto de números primos ou fatores primos, utilizamos o processo de decomposição dos números chamados de fatoração. Números primos de 1 a 1000. Entre 1 e 1000 há 168 números primos, são eles. Temos aqui, inicia-se do 2 e finaliza até o 997. Vocês podem estar revendo quem são um a um, certo? Crivo de Erastótenes. Erastótenes nasceu em 285 e faleceu em 194 a.C. Foi um matemático grego que descobriu um esquema para encontrar o número primo, que ficou conhecido como crivo de Erastótenes. Esse esquema é representado por meio de uma tabela composta por números naturais. Assim, o método utilizado é, primeiramente, encontrar o primeiro número primo da tabela, marcar todos os múltiplos desse número e repetir essa operação até o último. Curiosidades. A palavra primo refere-se a primeiro. O número 2 é o único número primo par. O número 1 não é um número primo, pois ele tem apenas um divisor. O maior número primo conhecido tem 24.865.048 dígitos. Foi descoberto por Patrick Larouche de Ocala em 7 de dezembro de 2018, na Flórida, nos Estados Unidos. Em 2013, o peruano Alardo Andrés Hofgott resolveu um problema com números primos denominado conjetura fraca, que estava sem solução desde o final do século XVIII. Caso você tenha ficado com dúvida em relação à aula, em relação aos temas abordados, vocês podem estar entrando em contato com o professor e tirando todas as dúvidas. Não fique com essa interrogação que te perturba tanto. Entre em contato com o professor e tire sua dúvida. Vamos para a revisão da aula de hoje. Inicialmente, começamos por sociedade e meio ambiente, números primos. Falamos que todo mundo sabe que não se deve desperdiçar água ou deixar a luz acesa. Em seguida, falamos de números primos, que entre 1 e 1000 há 168 números primos, certo? Conhecemos o crivo de Erastótenes e algumas curiosidades. Essa foi basicamente a aula de hoje. Vamos ao nosso desafio. O desafio de hoje é o seguinte. O primeiro número considerado primo é par ou ímpar? Quem é que vem depois dele? No caso, o sucessor. Você vai estar respondendo esse desafio, ok? Desde já, agradeço a todos pela atenção. Fiquem todos com Deus. Até a nossa próxima aula. Grande abraço.